pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no Nada Trivial, no Turma do Fundão, que é o dia que a gente fala de neurociência aplicada à educação. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa história que está rolando, desses atentados, desses ataques, dessa violência que a gente está vendo nas escolas, geralmente focada em professores, né, na relação com os professores, com diretores, coordenadores. A raiva não é contra a escola, é contra as pessoas, né? Porque se fosse a escola, uma coisa que a gente já viu acontecer, né? Depredar, ir lá, quebrar. Mas agora está muito focada nas pessoas, né? E o que a gente que estuda o funcionamento do cérebro, que estuda os significados que se atribui às coisas, pode falar sobre isso que a gente está vivendo, né? Obviamente que muito já foi dito, tem muita gente estudando esses movimentos, esses fenômenos, mas eu queria considerar um pouco o lugar que a educação ocupa na mentalidade das pessoas, no imaginário mesmo coletivo, onde ocupava e onde ocupa, né? Eu sou daquele tempo que a gente brincava em casa de escolinha, né? Lozinha, gizinho. Eu mesma já treinava para ser professora naquele tempo. E tinha um afeto, né, em relação a esse professor, essa tia, né, da escola. E não é porque a gente, sei lá, chegava à adolescência, que não existiam ainda professores que a gente tinha grande estima, né? Não eram todos, obviamente, que alguns eram casca grossa, difícil de administrar, mas sempre tinha aquele grupo dentro da escola de professores que conseguia cativar, se relacionar, estar próximo dos alunos, entender o universo dos alunos. Mas alguma coisa aconteceu. E essa coisa aconteceu na sociedade como um todo. E aqui são impressões, né, que eu vou dividir com vocês. Que tem a ver um pouco com o que eu observei nos últimos 30 anos, estando muito perto da educação. Eu me tornei professora aos 25 anos de idade, então já tem 28 anos que eu sou professora. E antes disso mesmo, eu já questionava muito essa questão da educação, né? Quando eu estudei o meu ensino médio, eu fiz numa escola que era uma escola bem diferente. Eu estudei na escola Rudolf Steiner de São Paulo, uma escola Waldorf. E lá, obviamente, as relações eram de outra natureza, as construções que se faziam eram de outra natureza. E esses últimos 30 anos houve uma real perda do valor do professor, desse indivíduo que está ali à frente da sala de aula. Uma perda na percepção da sociedade sobre ele, sobre ela, né? Sobre essa figura. Acabou que ficou num lugar assim, meio quase que de um fracassado, por causa, obviamente, dos salários baixos que recebe, mas também pela própria percepção de que dar aula não é assim um trabalho, né? Quantas e quantas vezes eu entrei na sala de aula da universidade, né? Tá bom que é um pouco diferente o cenário, mas os alunos me perguntaram, alunos que eram recém-egressos do ensino médio, logo estavam ainda com toda a mentalidade ali do ensino médio, e eles me perguntavam assim: professora, a senhora trabalha ou a senhora só dá aula? Estranho, né? Porque para mim meu trabalho era dar aula. Inclusive eu era contratada para isso, tinha minha carteira de trabalho, estava lá escrito que eu era professora. Então, né? E agora deve estar cheio de gente dando risada aí assistindo o vídeo, porque isso não foi só eu que ouvi, não. Você perguntar para um professor universitário, um professor de ensino médio, de ensino técnico, é muito comum os alunos perguntarem pra gente se a gente trabalha ou se a gente só dá aula. Então já tem esse imaginário aí de que a gente não conseguiu, quem sabe, um emprego, né? Que a gente tá ali, que quem sabe a gente não conseguiu fazer outra coisa. E olha que eu tô falando de um universo já bem elitizado, né? Já bem visto a partir de uma questão de privilégios. A educação pública, ela conta hoje com um conjunto de professores muito díspare entre si. De fato, tem pessoas que têm vocação, que quiseram a vida toda dar aula, contribuir, né, com a educação dessa forma, mas tem algumas pessoas que estão ali também porque não conseguiram alçar outros sonhos, né?
isso de forma a ser um demérito, não, porque imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma paixão pela história, um historiador, alguém que vai, estuda na faculdade de história e tal. Qual é o emprego que essa pessoa pode ter no Brasil, que é um Brasil sem museu, é um Brasil sem cultura, é um Brasil que não valoriza o escritor, que poderia estar escrevendo um livro. Então tem pouquíssimos historiadores que conseguem ganhar dinheiro, algum dinheiro para o seu próprio sustento fazendo livros, né? Então o que vai acontecer com essa pessoa que estudou história? Pela história em si, ela vai acabar escolhendo uma carreira como professora por ser uma possibilidade. Vai fazer ali uma licenciatura em história e vai dar aula. Por uma primeira escolha que ela fez, algumas sim, outras não. E aí como é que se dá essa relação depois dentro da escola, né? Como é que vai se estabelecer uma relação de respeito? Se o próprio indivíduo, que é o professor, muitas vezes desvaloriza a sua participação no seu papel ali dentro daquela sociedade. Se ele próprio não consegue se envaidecer de quem é e do papel que ele está trazendo e contribuindo. Como é que a escola, seus diretores, seus coordenadores, sem a real noção sobre o seu papel dentro daquela sociedade, conseguem avançar nessa relação de respeito com os seus alunos? E por que a escola vai ser o palco dessa agressividade? Por que ela é permissiva em relação a isso? Por que esses jovens não fazem isso no clube do bairro, né? Um lugar onde se reúnem lá, um grêmio que tem no bairro, ou na praça, né? Por que a escola é o alvo? Porque a escola é um lugar da contradição. A escola é a obrigação que todo mundo quer me dizer que é boa para mim. Eu tenho uma obrigação de fazer, mas a escola é um direito? A escola é um dever ou a escola é um direito? Há uma contradição, há um conjunto paradoxal de emoções e de relacionamentos com a escola, que as crianças e os adolescentes precisam harmonizar, precisam questionar, precisam compreender a razão pela qual eles frequentam aquele espaço, eles dedicam, eles vão estudar, eles precisam dar energia, eles vão ser cobrados. E essa relação, se ela não for feita de forma harmônica, ela abre espaço para alimentar esse ódio. A única diferença é que um ódio que provavelmente sempre foi alimentado, hoje tem espaço para que se dê vazão a ele. E aí você pode me perguntar, mas cara, isso é um fenômeno meio importado, né? Quem sabe o lugar onde a gente tem mais atentados contra as escolas seja nos Estados Unidos. Você acha que esse fenômeno lá é igual aqui? Eu não posso falar sobre uma análise crítica da sociedade americana, mas fato, isso é uma coisa que acontece muito lá. Mas eles, por lá, já alimentam formas odiosas de relacionamento, né? Quando você tem uma sociedade que acredita que estar armado é uma forma de você se sentir seguro, significa que você está pronto e hábil e apto a matar alguém na relação que este alguém tem com a sua emocionalidade. Então, se você me agredir, se você me invadir, se você me assaltar, se você ofender minha família, se você me fizer alguma coisa, eu posso te matar, eu posso usar uma arma contra você. E eu acho que é essa liberdade que se está se estruturando dentro da nossa sociedade. Se você me ofender, se você me machucar, eu não vou dar outra face, né? Porque nós temos uma sociedade cunhada pelo cristianismo. E Jesus Cristo falava sobre dar a outra face. Eu não vou mais dar a outra face se alguém me ofender, né? Eu vou agredir na mesma moeda. Então, é como se nós estivéssemos saindo do Novo Testamento, né, e indo para o Velho Testamento, do ponto de vista da religião. Olho por olho, dente por dente. Então, se você me ofende, se você me agride, se você me de alguma forma me tira do conforto, do eixo, eu posso te matar. Olha só, né? Eu sempre conto uma história que me chamou muita atenção, de um rapaz, um garoto em Guarulhos, que matou o pai, matou a mãe, matou a avó e a tia-avó, num domingo à noite, e na segunda-feira de manhã ele foi para a escola. Essa violência em casa,
é um negócio que, pô, como é que pode, né, você matar a sua família? Que tipo de agressão essa família está fazendo com você para ser permissivo matar? Só que o detalhe é que os pais desse menino eram policiais. E provavelmente eles deviam falar sobre o direito de matar. Então, tem um pouco a ver com, não só eu estou com raiva disso tudo, eu não consigo entender essa escola como algo que me favorece, eu não consigo entender essa escola como alguma coisa que é boa para mim. Eu só consigo ver a obrigação, a dor, a repetição, a cobrança, a comparação, a nota e pouco espaço para eu ser, para eu existir, para eu operar na minha existência. E uma sociedade que ao mesmo tempo abre a permissividade sobre se alguém te fizer algo, você pode revidar, você não precisa mais oferecer outra face, ou você não precisa mais perdoar, ou você precisa compreender. Isso não são princípios que estão sendo estruturados. Eu não estou dizendo se está certo ou está errado, tá? Longe de mim fazer julgamentos do certo ou do errado para cada um. Mas a gente precisa entender que, à medida que a gente opera nesse esquema de dente por dente, olho por olho, quem faz a justiça é o ofendido. Dá-se ao ofendido, que é alguém que está no calor da emocionalidade, o direito de operar sobre que justiça será feita. Quem faz a justiça é o ofendido. Quem dá a sentença é quem foi machucado. E aí é óbvio que nós vamos ter uma distorção nesse processo. Então, é muito importante que a gente entenda, primeiro, quais são as permissividades que a gente permite durante a educação de uma criança. Que tipo de argumento? E aí você vai dizer, porque nos videogames eles matam. Meu filho jogou videogames a vida toda. Videogames, inclusive, violentos. Eu gosto de jogar videogame. E nunca aqui em casa a gente pensou que poderia matar alguém. Simplesmente por ter sido ofendido por esse alguém. Então, há uma banalização da vida humana, mas há também uma distorção do processo de educação a respeito dos nossos princípios. O que a gente faz quando nós estamos sendo contrariados? Que tipo de reação é possível? Que tipo de atitude é possível ao sermos contrariados? E o que abre espaço para se criar uma violência nas escolas, para se criar um terror sobre isso, é a ideia de que é possível, a partir da ofensa, o ofendido produzir a justiça com as próprias mãos. Então, o que nós precisamos fazer é, de pequeno, né, com esses pepininhos ainda pequeninos, torcê-los para que eles entendam qual é o valor da vida humana, qual é o valor das relações humanas, o que de fato é uma ofensa e o que de fato é a vida como ela é. Faz parte do processo de educação de crenças e valores dentro das famílias que essa transformação se dê. E a escola só tem sido o palco que nos permite vislumbrar a consequência daquilo que nós não conseguimos estruturar em relação às escolhas comportamentais. Se o ser humano, a partir da sua vivência emocional, tem permissão para determinadas atitudes, ele irá usar essas atitudes quando ele entender que é pertinente dentro do seu conjunto emocional, dentro do seu conjunto de ofensas. Pode parecer que não tem nada de neurociência nisso, mas tem tudo de dinâmica das emoções e distorções de realidade e justiça que é feita por quem distorce o fato por ser o ofendido, por ser a vítima, ou por pelo menos se considerar a vítima. Então, só você entender a abrangência da aplicação da neurociência, dá para a gente entender até mesmo esses significados que estão sendo construídos e estruturados dentro da escola. O que a gente precisa fazer? Transformar a vivência das pessoas na escola para que aquele espaço volte a ser um espaço sagrado, onde um direito está sendo exercido e não um dever dolorido está sendo executado. É isso aí, você está na turma do fundão, às quintas-feiras, Neurociência Aplicada à Educação. E óbvio, se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um abraço e eu te espero no próximo.